Olá, olá! Estamos ao vivo aqui para conhecer a história de uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna infantil. E Carol, o que é florescer para a nutrição materna infantil, né? Que coisa é essa? Bem, esse é o termo que eu uso aqui para falar sobre nutricionistas que passaram a ser mais seguras, bem remuneradas e reconhecidas como Nutri de crianças. Então, a gente vai ter durante toda essa semana aqui no Instagram, ao meio-dia, lives com nutris que floresceram para nutrição materna e infantil e elas vão contar pra gente qual foi o caminho que elas percorreram, quais aprendizados, né, quais os desafios, quais as conquistas, para que você possa aprender com a jornada dela, tá certo? Eu separei aqui algumas das nossas alunas para contar o que elas têm feito, qual tem sido a jornada. Hoje é a nossa primeira live, né, falando sobre esse tema. Eu tô fazendo um aquecimento para a semana Nutri Kids. Então, desde a semana passada, eu tô fazendo live todos os dias às 20 horas, falando aí sobre um tema sobre nutrição materna infantil. Inclusive, hoje tem live também, né? Só que agora a gente vai somar mais uma live no dia, gente. Então a gente vai ter um encontro meio-dia com uma nutricionista contando a história dela, pra gente poder aí aprender, né, com os erros e os acertos dela. E depois às 18 horas a gente vai ter mais uma live de conteúdo. Eu tô vendo que a nossa convidada de hoje já tá aqui. E por que ela é nossa primeira convidada, né? Porque eu falo que a Gabi, ela teve um resultado, que ele é um resultado que não é o que a gente chama de comum, né? É muito, aliás, além do comum, mas que ele poderia ser mais comum se a gente aplicasse aí alguns dos aprendizados que ela vai contar pra gente. Então a Gabi, ela já tá por aqui, eu vou colocar ela pra dentro da live, deixa eu chamar ela aqui. Opa! Uai, por que eu não tô conseguindo te chamar? Gabi... Entrar ao vivo com Gabi Buri. Gente, pega o papel, pega a caneta, pega o aviãozinho aqui, ó. Chama aquelas nutricionistas que precisam conhecer uma história, assim, de florescer fantástica. Oi, Flor, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tá frio aí em Criciúma, né? Imagino. Muito. Tá dando... Não, eu estive com a Gabi algumas semanas atrás, né? Parece uma vida já, mas foram algumas semanas só. E a Gabi, ela mora lá em Criciúma, no sul. Eu vou deixar ela se apresentar aqui um pouquinho. E depois, gente, eu vou fazer o papel aqui, ó, de investigadora desse início de carreira da Gabi, para ela contar pra gente como que tem sido esses primeiros meses como nutricionista infantil, né? Trabalhando como nutri de crianças. Por favor, Flor, se apresente. Quem é você? O que você faz atualmente? Vou me apresentar. Então, eu sou a Gabi Burgo, eu trabalho como Nutri Materno Infantil, né? Me formei agora em dezembro, então sou recém-formada, né? Considerada recém-formada, mas já durante o último semestre já estava montando consultório, trabalho aqui numa clínica chamada Espaço Naturais, aqui em Criciúma, né? De uma colega parceiríssima minha aqui, a Sara, que a gente já era amiga antes, né? Também a Sara também se formou um pouco depois de mais velha. Então, seguimos juntas nessa parceria aqui, muito legal. Então, sou Nutri Materno Infantil. Comecei meus atendimentos em janeiro já, né? E agora tô aí com um monte de novidade. Tô aí com a minha escolinha da Nutri, né? Depois de todas as meus processos que eu fiz com a Carol aí, que me renderam muitas ideias, né? Que tá bem legal, assim, tô bem contente mesmo. Sempre gostei de nutrição. Sou engenheira também de formação, né? Porque não tinha nutrição aqui na minha cidade na época, 20 anos atrás, entregando aí a idade. Quem quiser faz as contas, né? Não tinha nutrição aqui, então eu fui para outra área, mas enfim, né? Era para ser talvez mais madura, mãe de 3 filhas, sou mãe de 3 meninas, tenho a Carolina de 16, tenho gêmeas de 11 anos, né? Então depois disso eu acho que tá tudo certo, era para ser assim mesmo. Então tô muito contente, assim, bem realizada na minha profissão mesmo. E, gente, é muito legal isso, né? Porque a Gabi, você é da turma 7 da formação, né? É isso, turma 7. Então, ela foi na metade do ano passado, um pouquinho, ali em agosto, foi que começou a turma 7. E assim, a gente conversava, né, e tudo mais, e eu não sabia dessa trajetória dela até ir lá conhecer o espaço que ela tá atendendo. Então, assim, pra mim não tinha todo esse tempo de profissão anterior, né? De, tipo, ter tido uma outra área, ter mudado de área. E eu falei, gente,
gente, olha quanta coisa ela tem para ensinar pra gente. Porque, primeiro, recém-formada e que já tá atendendo, que tá com vários tipos de serviço, ela vai contar tudo aqui pra gente, né? Que às vezes a pessoa se forma e demora anos para começar, né? Quando começa, o negócio também não engata. Então, eu acho que vocês vão aproveitar muito para entender essa parte dos serviços que ela tá oferecendo ali na clínica. Outra, é possível começar após anos em outra profissão, né? Anos tendo contato com uma outra profissão que não nutrição? Super possível e eu acho isso inspirador, porque tem gente que às vezes fica, enfim, fazendo algo que não gosta, deixando para depois, para depois, para depois, e quando chega a hora que pode fazer, fala, não vou fazer porque agora já não dá mais, agora já passou meu tempo. E pelo amor de Deus, né, gente? A gente tá todo jovem ainda, não tem dessa. Eu acredito que vocês vão aprender muito com isso também. E com essa trajetória inicial. Para a gente começar, Gabi, para o pessoal entender um pouco aí da dinâmica, você lembra como que você me conheceu? Eu acho que foi nos patrocinados, Carol, tá? Não tenho bem certeza, mas eu acho que não foi ninguém que me indicou, porque assim, aqui em Criciúma, não temos tantas nutris materno-infantil. Tenho duas muito parceiras minhas, são daqui, e agora uma de uma cidade aqui próxima também, né? A Fábio também começou a fazer o curso, então a gente não tinha ninguém aqui perto. Então, assim, tudo que eu consegui, tudo que eu fui atrás, eu fui descobrindo, eu fui pesquisando, procurando no Instagram mesmo, assim. Eu acho que foi dali que eu te conheci. Foi Certo. dados, algo assim, ou enfim, não sei, foi por aí assim, não foi ninguém que me indicou, sabe? Eu fui fuçando mesmo, eu fui fuçando, fui Uhum. atrás do que eu Você já, queria. você já tinha na cabeça que você, mesmo ali na graduação, você já tinha na cabeça que você queria trabalhar com crianças? Sim, desde a graduação. Ah, eu lembrei também que daí quando eu te descobri, eu comentei com meu irmão, né? Que daí vocês Uhum. fizeram juntos, né? Também daí teve aprovação total para eu comprar os cursos. É, eu vi que o Rui até passou por aqui ainda há pouco, né? O Rui, um amigo meu, enfim, a gente teve um contato aí numa mentoria para a parte de cursos online, ele é psicólogo, e por coincidência, eu achava até que tinha sido o Rui que tinha me indicado de saída, mas não. Quem... Daí eu fui perguntar, imagina, Carol, muito inteligente, tu vai adorar. E daí eu fui atrás para ver, né, se alguém já tinha feito alguma coisa contigo, né? Não conhecia, como eu te falei, não conhecia ninguém. Eu entrei na Uhum. graduação já querendo, voltando um pouquinho à trajetória, né? Então, como Isso. engenheiro, eu trabalhei em empresas, claro, mas pouco tempo, tá? Mais nos estágios também. E onde eu me encontrei foi dando aula. Eu dava aula nos cursos técnicos, né? Uhum. Gostava muito de ensinar, gostava muito. O meu ex-marido, né, na época, precisou da minha ajuda na clínica dele, ele tem uma clínica de cardiologia, e daí eu me senti da área da saúde. Daí eu não quis mais saber de voltar para engenharia, sabe? Uhum. Então, nessa clínica por 8 anos, trabalhei lá, até mais, muito mais na parte administrativa, claro, né? Mas esse contato com pessoas que iam para as consultas, para os exames, enfim, me senti da área da saúde e resolvi iniciar a nutrição. Então, eu já gostava de dar aula, eu já gostava desse contato com pessoas, né? Então, tem essa prática toda que, querendo ou não, essa vivência conta muito, né, Carol, para começar, Total. né? Então, Uhum. quando fui para a graduação, eu ia trabalhar com crianças desde sempre, porém, eu ia trabalhar com cardiologia também, pela clínica que eu Uhum. estava. Então, mas a vida dá tantas voltas que fiquei só com as crianças mesmo, né? Amando, tô apaixonada, encantada. Nada é por acaso nessa vida, graças a Deus, né? Então, estou muito feliz da onde eu estou. Talvez eu não estaria aqui. Então, assim, eu lembro na terceira fase que um professor perguntou na sala de aula: o que que vocês querem fazer? O que que vocês querem, depois que se formar, trabalhar no quê? Na terceira fase. Eu lembro Uhum. metade da sala, metade não, muitos falaram de nutrição esportiva, mais da metade não sabia o que fazer, só eu falei materno-infantil, e uma menina falou que queria ser palestrante. Eu não esqueço desse dia, né? Então, assim, eu já na terceira fase já entrei sabendo disso. Então, fui buscando muito, fui cobrando muito dos professores de ciclos da vida, dessas coisas assim. Eu digo, não, eu quero aprender, quero saber. E foi onde eu comecei a procurar os cursos antes de me formar. Porque assim, eu não tenho tempo, sabe? Eu não tenho tempo para ver se vai dar certo. Aqui a gente quer fazer dar certo, né? Tanto é um lema meu e da Sara aqui, a dona da clínica, né? Eu chamo de sócia, mas eu sou Uhum. só aqui da clínica. Ela é a proprietária. Uhum. Então, assim, a gente não tá com tempo para errar, sabe, Carol? A gente quer fazer dar certo. Então, assim, a gente vai atrás, a gente estuda,
Daí, mas vocês são recém-formadas. Não, mas a bagagem, eu tenho uma bagagem durante toda a minha graduação, sabe? Eu estudei a Sim. graduação inteira fora as disciplinas que eu me dediquei muito bem, eu estudei muito fora também, né? Uhum. Quando eu vi teu curso de coaching, primeiro, eu tive um pouco de receio, assim, coach, eu não vou ser coach, não quero ser coach. Não, isso que minha mãe é coach, meu irmão é coach, né? Mas Uhum. eu nutri agora, né? Mas, meu Deus, assim, o que me acrescentou, né, não tem explicação, assim, porque tu vai trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com a criança aqui no meu consultório. Meu consultório é super colorido, né? Aqui a gente tem uma sala de aula, tem a cozinha, que eu vou falar depois também. Mas eu gosto de ter o contato com a criança. Tem Nutri infantil que trabalha só com os pais, né? Que eu também acho Uhum. interessante. Mas eu gosto de ter o contato com a criança, né? Adoro criança, eu amo criança. Então, assim, eu achei importante eu saber conversar com os pais também sobre essa criança. Porque, assim, lidar com a criança, eu acho que eu já sei, sabe? Né? Então, às vezes, ferramentas. E foi isso que despertou nos teus cursos, né? Que eu, no Brincar de Comer, que eu queria essas ferramentas, eu queria ter formas lúdicas de trabalhar com essa criançada, né? Foi aí que eu já Uhum. comprei dois de uma vez só. Perfeito. E Gabi, sabia que você falou uma coisa e que para quem não pescou, porque assim, eu vou fazendo aqui, gente, vocês vão entender durante todos esses dias, as lives com as alunas que vão vir aqui contar a trajetória delas, que o meu papel é tirar alguns aprendizados aí do que elas estão falando. Então você falou uma coisa que eu achei demais, que assim, a gente não tem tempo para errar. A gente não tem tempo para errar. Mas isso vale não só para quem, sei lá, já tem uma jornada, né? Já tem uma outra carreira prévia, ou então até na própria nutrição, porque a gente tem pessoas que às vezes estão em outras áreas e aí de repente vem, quero ir para nutrição materna infantil. E essa troca diária, ela às vezes, né, dependendo do tempo que a gente tem aí de jornada, fala assim, tipo, não tenho tempo para errar. Mas é uma visão que mesmo uma recém-formada que esteja com seus 24, 25 anos, precisa ter também. Tipo, o que, que eu preciso fazer para dar certo, né? Não é ficar fazendo um testezinho aqui, outro testezinho ali. É lógico que vem, a gente precisa testar, mas assim, é fazer com mais assertividade. Não ficar tentando tirar da cabeça, sendo que existem outras pessoas, às vezes, que, né, podem ajudar e facilitar aí o caminho. Então, Nada. eu lembro que quando eu fui aí, que eu te perguntei, né, eu até perguntei o que te levou na própria graduação a procurar já estudar, a procurar ir atrás desses cursos. E você tinha falado isso, eu quero fazer dar certo logo, né? Eu quero ter esse resultado logo. E uma coisa, eu chamo isso um pouco de fome, sabe? Isso é fome de resultado, fome de dar certo. E às vezes eu acho que falta um pouco de fome para alguns profissionais, né? Aquela vontade de fato a fazer acontecer, né? De ir e criar todo um ambiente para aquilo dar certo. Então, se eu puder tirar assim dessa sua primeira fala, é isso. Qual é a sua fome de fazer acontecer, sabe? O que é que te motiva? Porque para cada uma vai ser uma coisa, mas o que é que te motiva para fazer acontecer? Para você acordar todo dia, ir lá e trabalhar, né? E dar o seu melhor. E é claro que eu sei que aí tem um quesinho do fato de você amar trabalhar com crianças, que você falou. Vocês vão ver, gente, que as nutris aqui, elas, né, amam trabalhar com criança. E esse é um ponto importante. Você tem que curtir o que você faz. Mas não é só isso. Tem que ter duas estratégias por trás. Beleza, você começou a fazer nossos cursos, já estava investindo desde a graduação em conhecer mais sobre nutrição infantil, e aí você se formou. Como é que foi teu primeiro mês de formada? Conta um pouquinho. Tudo aconteceu perfeitamente bem, Gabi? Não, não, com certeza não, né? No primeiro mês eu atendi duas pacientes. Um foi gratuito, ainda fiz gratuito, né? Porque pensei em depois fechar um pacote, alguma coisa, não dá certo, tá? Não adianta, nada de fazer gratuito. Tu tens que cobrar tudo que tu fez. Se tu não te valorizar, quem é que vai te valorizar, né? Então, assim, essa pessoa que eu atendi de forma gratuita não reverteu em nada mais. Então, assim, não, tem que, né? Tem que te valorizar, tem que cobrar, e se for para fechar o pacote, você vai fechar depois e pronto, né? Então eu saí de 2 consultas, daí no segundo mês eu passei para 7 consultas, eu acho. Eu digo, não, não, assim não dá. Eu tenho 3 filhas para sustentar, não é por aí o caminho. Eu tenho que pagar essa clínica que eu estou, que é maravilhosa, mas tem um gasto para estar aqui, né? Que Uhum. vale super a pena. Então eu quero estar aqui e eu vou trabalhar para estar aqui, né? Lógico. Então eu digo, não, vamos lá, voltar a rever minhas aulas do coaching, do Brincar de Comer, e fui olhar as aulas tudo de novo e digo, é isso aí, ó, eu tenho que trabalhar em grupo. Tem que trabalhar em grupo para aumentar esse faturamento aí, para sustentar a filharada, não tem jeito.
Então foi onde eu comecei a rever as aulas e montei esse projetinho, que foi a Escolinha da Nutri, baseado também numa Nutri-aluna tua, né? Que entrou, eu entrei em contato com ela, muito querida, lá de Brasília. Uhum. Me inspirei o dela é clubinho, né? Clubinho da Nutri, Uhum. inspirei no clubinho dela, né? Aqui eu tenho um espaço maravilhoso. Eu tenho meu consultório lindo para atender meus pacientes, mas eu tenho uma sala de aula. Eu tenho uma. Bom, aqui falando um pouco da clínica, né? São 5 consultórios. Estamos agora em 5 nutricionistas. Duas entraram agora esse mês, que vão revezar com a médica endócrina e com a psicóloga, que trabalha com comportamento alimentar também. Então, algumas adolescentes minhas também vão para. Todo. A gente faz todo um casamento aqui, né? Entre todos os envolvidos que estão trabalhando aqui. Então, temos sala de reunião, temos essa salinha de aula e temos uma cozinha maravilhosa com 6 bancadas, né? E mais a bancada do chefe. Então, eu tenho essa chance de trabalhar com muitas crianças. Por que eu vou trabalhar com uma só? Não que eu não Uhum. trabalhe, não que não precisem. Tem crianças que precisam, né? Realmente, né? Uhum. Mas eu descobri que em grupo é ótimo. Primeiro, porque para a criança seletiva, por exemplo, tá olhando aquela outra criança comer e achar ótimo. Como assim que ela tá gostando? Quero experimentar, né? Aham. É positivo para todo mundo, é positivo para mim, que trabalho com mais crianças de uma vez só, né? Faço um trabalho. E assim, eu acho que assim também eu consigo plantar a sementinha e disseminar ela mais ainda, sabe, Carol? Tô com um monte de gente aqui, Uhum. aprendendo junto, divulgando, falando, saindo faceira. Então eu tenho essa chance aqui de ter essa cozinha. Não vou usar só para adulto essa cozinha, não vai ser só para as outras nutricionistas aqui da curso. Vamos usar para criançada também, né? E elas Uhum. amam ir para a cozinha, assim. Mas não é todo mundo, eu sei, que tem a chance de estar num espaço como eu estou, né? Mas dá para trabalhar com maquininha de cupcake, que não precisa de uma cozinha. Dá para trabalhar um monte de outra coisa, né? Nesse mesmo ritmo Uhum. e fazer atividades em grupo também, né? Então foi aí que eu despertou e abril e maio foi muito melhor, assim, para mim. Nossa, passei para, né? A Carol sabe, né, Carol? Foi. Você conseguiu fechar como. Você lembra número de crianças, assim, nesses grupinhos, mais ou menos? Eu tive 4 turmas já de início, né? 2 de manhã, 2 de tarde, com 6 crianças por grupo, mais ou menos, né? Na escola Uhum. Nutri. Não, confesso que foi diminuindo um pouco. Tem criança que está Uhum. do início ao fim, vai fazer a colônia e vai voltar em agosto, que agora a escolinha fechou em agosto, em julho, né? Porque começa hoje a colônia de férias, estou aqui há milhões aqui montando tudo, né? As bancadas, graças a Sara tá lá me ajudando, Que eu né? roubei a Gabi, que ela estava organizando as coisas para a colônia de férias. Colônia de férias é o projeto, né, que ela está fazendo agora com as crianças, com essa parte de atividades aí envolvendo alimentação saudável. E eu falei, Gabi, eu quero você 1 horinha comigo, que 2 horas começa a colônia, não é? Essas 2 horas, gente. Então, gente, aproveita aqui essa mulher, porque ó, ela despendeu um tempo precioso, que eu sei como que é organizar para receber uma turminha. Depois eu boto foto ali da bancada para ver a loucurada que é. Ai, ai, ó. Gente, ó, vou pescar umas coisas aqui dessa parte inicial da história da Gabi. Primeiro, né? Às vezes a gente acredita, eu acho que esse é um ponto importante, falando aí para cursos que a gente faz. A gente acredita que o fato da gente ter visto um curso uma única vez, nossa, já tá tudo na nossa cabeça, vamos resolver todos os nossos problemas. E aí passa um tempo, quando você vai de fato aplicar, você não lembra tudo tão detalhadamente. Então, retomar aprendizados, eu até tive em uma palestra há pouco tempo e o palestrante falou sobre isso, como é importante a gente retomar aprendizados que a gente, né, aprendeu ali atrás, porque quando você vê uma segunda vez, com outra visão, com outro olhar, pode facilitar um pouco ali o seu processo de colocar de fato em prática. Porque, gente, a gente esquece, é normal, né? Isso é super comum. E aí ela foi lá, tem algo que eu vejo muito nela, que é da execução. Então, ela poderia ter falado assim, nossa, primeiro e segundo mês, né? Poucos pacientes. E que seria comum, se a gente for pensar numa Nutri que está começando agora, a sua divulgação, mas aí é aquele lance da fome, né, Gabi? Não, eu quero fazer isso aqui dar certo, eu quero que as pessoas me conheçam, eu sei o quanto eu tenho para oferecer para esse pessoal, né? Então, vamos fazer acontecer. E aí buscar por soluções.
essa solução do trabalho em grupo, ele é maravilhoso para ambas as partes, tanto para as crianças e para as famílias, quanto para a própria nutricionista. Porque imagina, 6 crianças mais ou menos no grupo, igual ela falou, você precisaria de um dia inteiro para atender essas 6 crianças, né? Agora, essas 6 crianças você consegue colocar elas juntas em um período. E as crianças aprendem muito entre si. Isso é muito. Eu já trabalhei com grupos, tipo, é muito, muito benéfico de verdade. E você, em compensação, tem um tempo ali, né, que você está fazendo os seus serviços com uma turminha, podendo usar um outro período, por exemplo, para a tua divulgação. Né? Eu acho que esse é um ponto legal. E parcerias, eu não sei se vocês pegaram o que ela falou agora, né? Que tem uma das nutris está lá ajudando ela na cozinha para organizar as coisas e tudo mais. E mesmo nesse espaço onde ela atende hoje, tem outros profissionais, a gente se cercar de parceiros, sejam eles nutricionistas, sejam eles de outras áreas. A Gabi está numa clínica que é uma clínica de nutrição. Então, ali são nutricionistas, né? Mas poderiam ser, se na tua região não tem uma clínica de nutricionistas, uma clínica onde tem pediatras, onde tem psicólogos, enfim, onde você consiga se apoiar para construir também a sua carreira, o seu nome, para quando, né, igual tá aqui, ó, tô na live, mas tem alguém que tá me ajudando lá para deixar tudo organizado. É muito importante a gente fazendo esses movimentos. E outro ponto importante, não importa se você não tem uma cozinha. Poxa vida, não tem uma cozinha, vou embora desta live, né? Não tem uma salinha com lá o retroprojetor para dar aula para as crianças, vou embora dessa live. Não. Porque, gente, dá pra gente fazer, a própria Letícia que ela estava falando, que trabalha com a colônia, né? Com a colônia, não, com o clubinho da Nutri lá em Brasília, ela até pouco tempo atrás não tinha cozinha. Agora ela tem um espaço que é uma cozinha bem menor que a da Gabi. Ali cabe uma, 2 crianças. E ela trabalha de outras maneiras, conseguindo ainda assim levar a criança para esse contato com o alimento. Então o ponto não é o que eu não tenho. O ponto é com o que eu tenho, como eu posso fazer para ser melhor, que foi o que ela falou. Poxa, tem esse espaço maravilhoso aqui. Por que não colocar essa criançada toda para a cozinha? Por que só curso para os adultos? Vou levar eles também para lá, né? Acho que esse é um ponto importante. Beleza, aí você começou a divulgar, então, a parte de escolinha da Nutri. Enquanto isso, você continuou com seus atendimentos também no 1 a 1. Tinha as duas coisas rodando junto, certo? Sim, daí aumentou também um pouco dos atendimentos, ó, foi aumentando um pouquinho, né? Mas agora eu tô focando mais, eu acho que como o pessoal tá vendo muito isso da escolinha, tô indo mais para esse lado, mas eu amo também fazer atendimentos, não que eu queira abandonar os atendimentos, não, porque eu adoro também e acho que tem muita criança que precisa. Já veio criança pro atendimento, do atendimento foi pra escolinha, tá? Que a mãe só achou que numa consulta assim, não, agora a gente já levanta a pulguinha e vê, né? Não, essa criança se estiver em contato com cozinhando, ela vai melhorar bastante. E realmente, né? Agora de manhã eu falei na rádio, tô assim, olha que abusada. É que eu falo uma rádio Ó nova. que chique ela, gente, dando entrevista na rádio. Ela. Eu e a Sara revezamos, né? E mais uma outra NutriKids Criciúma. A cada 3 semanas eu falo. Ainda hoje eu contei uma história. Tem um menino que eu faço acompanhamento individual com ele, que a mãe dele é bem preocupada em termos do Covid também. Por isso que colocou ele. Ela amou o projeto da escolinha, mas colocou ele sozinho. Então eu fico com ele 1 hora menos que com as crianças, mas eu fico sozinha com ele. E ele não provava, nem colocava a língua, fingia pra mim, assim, que colocava a língua, sabe? E agora na penúltima sessão, ela fechou um pacote de 8 sessões. Agora na 7ª sessão, só, olha só. Eu trouxe uma maçã verde, que a maçã verde tá muito linda agora, né? E falamos, e fiquei, meu Deus, que cor que ela é por dentro. Bem, é tudo aquilo que a gente aprende no programa, né? Instigar a criança, falar como é que é, que cor será que é. A casca não tem cheiro, será que por dentro tem cheiro? Quando chegou na hora de cortar o meio, ele lambeu sem eu falar nada. Eu não pedi, não tive que falar nada. Ele simplesmente levou na boca, sabe? Então, ai, dá aquela alegria, dá aquele alívio, né? De a gente ver, porque a gente tem que ficar... Tipo assim, numa fisioterapia, a pessoa tá lá acamada, levanta um dedinho, vibra, né? E na nutrição, a mesma coisa. A criança que não quer saber de uma fruta, lamber a fruta é vibrar, assim, sabe? Então, eu vibro junto mesmo, eu fico... Pra mim, assim, fico muito feliz e sinto que o meu trabalho tá valendo a pena, assim, sabe? Então, eu tenho muita confiança no meu trabalho, sabe, Carol? Eu sei porque eu estudei para isso, para estar nesse meio, para estar com as crianças, né? Então, eu acho que assim, só confiar no seu trabalho, você como Nutri, né? Falando para as colegas aí, é confiar no teu trabalho, confia em ti. Tu não estudou?
com certeza tu sabe mais do que as mães, do que muita gente que tá vindo aqui, sabe? Então, assim, eu acredito, confio e acredito no meu trabalho, né? Uhum. Eu sei que vou ter um diferencial, assim, alguma coisa para eu vou ter um resultado depois final, né? Como eu já tive Uhum. paciente que não ia no hortifruti, e daí fiz todo um trabalho, usei, comecei pela Meta Smart, né? Que a Carol tá sempre mostrando aí as ferramentas, né? Eu sou encantada, apaixonada pelas suas ferramentas, né? E outra ferramenta que eu uso lá na escolinha daí é o cientista da Nutri, que faz um sucesso. Tá aqui a lupa aqui, né? Eles querem Aham. tudo para casa, já tenho até a lupa aqui. Quero levar para casa a minha lupa, eu não posso levar, tem que aí para dar de brinde. Então, assim, eu uso demais, tanto em Uhum. grupo, né? Do cientista da Nutri, eu já usei na escolinha para todos eles, né? Uhum. E o que é legal, eu tô atendendo, por exemplo, as adolescentes que vêm à tarde. Eu tenho uma turma que elas são assim o máximo. Eu amo estar com elas também, né? Que elas são mais mocinhas. Elas são exigentes, elas escolhem a receita, cismam em alguma coisa e a Sara daí que se vira para desenvolver uma receita funcional para cá, né? Aí Aham. para elas eu consigo trabalhar muito legal. Eu dou tarefas para elas, sabe? Elas têm que preencher a rotina alimentar delas lá para mim, lá do nosso diário, sabe assim? Eu consigo usar super bem a ferramenta com elas. Então, eu consigo atender. Elas estavam em 4 agora por último, já iniciaram em 6 e ficaram em 4. É maravilhoso. Eu consigo atender essas 4, né? E passar tudo que eu teria que passar individualmente para cada uma. E daí uma cobra da outra. Daí a gente tem um grupo também no WhatsApp, né? Eu e a Sara com elas. Então, elas mandam foto do prato, sabe? É uma coisa bem envolvente, assim, né? Então, Uhum. é legal, assim. Trabalhar em grupo realmente é muito, muito legal. Perfeito. Ai, Gabi, eu quero que você conte um pouquinho, porque eu conheço, né? Você me explicou quando eu estava aí, mas talvez na cabeça de algumas nutris que estão aqui nos ouvindo, ou até também as pessoas que, né, estão vendo aí pelo seu Instagram, do seu serviço e tudo mais, como que funciona essa parte dos grupos? Não é que você faz só oficina culinária. O seu grupo não é isso, não é só oficina culinária. Conta um pouquinho como que você utiliza as ferramentas com elas, como que é esse caminho aí para você ficar esse tempo que você tá com essa criançada em grupo. não, as crianças chegam aqui, primeira coisa a gente vai para a sala de aula, né? Então, tem o tema da semana. Comecei lá com frutas. O tema da colônia de férias é alimentação colorida. Não tinha como fugir muito disso, né? Eu tenho que insistir muito. A gente tem que insistir muito na alimentação colorida dessa criançada, né? Então, na escolinha, como é que era? Chegavam, a gente vai para a sala de aula e desenvolve um tema, né? Então, falando das frutas, daí se eu vou fazer um bolinho com banana, eu falei do poder da banana, da força para correr, da forcinha nas pernas, daí eu imprimo, colo lá na salinha de aula os alimentos para elas, tá sempre, toda semana elas voltar e olhar, eu reviso com elas, volto. O que a banana é mesmo, né? Eles já sabem, daí mesmo os pequenininhos de 4 anos, tá? Eu explico o que é um carboidrato, o que é uma proteína, por que é bom gordura boa, gordura ruim. Ensinei o que são as leguminosas, também tenho aqui todos os tipos de feijões ali para eles, ervilha, né? Para Uhum. criança que não gosta de feijão, que a gente também pega, né? Criança sim. Então, vamos para a sala de aula com o tema da semana, né? Daí, ou surge um livro para a gente ler. Recentemente teve até um lançamento do livro aqui em Criciúma. Naquela semana eu trabalhei o livro, que era a banana e o Mico Nico. Trabalhamos esse livro, botei o vídeo do livro, fizemos atividade com o livro. Então, assim, eu planejei a escolinha, mas ela foi se moldando conforme foi aparecendo, conforme a demanda, até conforme alguma viagem. Fui para a serra, trouxe a pinha, tive que falar do pinhão. Falei tudo como planta, como é que é o nome da árvore, que é do pinheiro, depois a araucária, sabe? Assim, tudo vai casando, né, Carol? Assim, Uhum. tudo indo, na verdade, muito bem, né? Então, vamos para a sala de aula. Temos os temas da semana, cada semana tem um tema. Estou no terceiro módulo da escolinha, na verdade, né? Quarto módulo em agosto. Então, vamos para a sala de aula. Da sala de aula, daí sim a gente vai para a cozinha, né? Uhum. E lá desenvolvemos a receita, geralmente a ver com, por exemplo, na semana das leguminosas, a gente fez um brownie de feijão, né? Que Que legal. para qualquer pessoa experimentar, ninguém. A gente fez o brownie de feijão, agora repetimos, num curso das mulheres, das adultas, terça-feira passada. E aí a Sara Uhum. perguntava: o que é o brownie? Do que é um brownie? Ah, inhame, então? Ah, tem alguma coisa, deve ser inhame. Elas falavam assim, né? Descobri que era feijão, sabe? E, né, Uhum. estou estimulando o consumo das leguminosas. Então, vamos para a sala de aula, vamos para a cozinha com o tema da semana também. Eu Uhum. tenho uma mesinha na recepção que fica com lanche a tarde inteira para eles, tá?
Em junho fiz tudo junino, então tinha todas as receitas foram com milho, com amendoim, né? Fizemos um monte de receitinha junina. E antes disso era uma aguinha saborizada. O suco a gente faz lá depois, quanto mais colorido melhor, né? Às vezes eu faço para eles adivinharem, misturo 3, 4 frutas. É suco de quê, né? Ah, não, mas eu não gosto de manga. Eu boto a manga no suco e mando adivinhar. Ah, então, olha só, tu gosta de manga, né? Então a gente tem que ensinar para eles também, né? Então vamos para lá. Enquanto a preparação está no forno, eu tenho, falando de parceria novamente, eu tenho parceria com uma menina que ela é educadora física. Ela trabalha com funcional kids mesmo, trabalha com crianças, também estudou para isso, também sempre quis trabalhar com isso, a Lu. Então, eles vão, meia horinha, eles vão para atividade física aqui, porque a gente também tem um espaço aberto ali fora. Mas em dias de chuva, ela faz da salinha, tá? Eles pulam corda, fazem polichinelo ou dançam alguma coisinha, tá? Então, é um amor também bem legal e dá para fazer esse tipo de parceria também mesmo em lugares menores, né? Enquanto eles Sim. estão com a Lu, depois eles voltam para degustar. Daí eles experimentam, todo mundo experimenta. Quanto mais elogio, melhor, né? Ah, o cheirinho. Daí eles saem no meio do funcional para tomar água ou fogem da Lu às vezes para vir cheirar, tá? Para ver, para olhar o forno. É um sarro, tá? Eles ficam assim enlouquecidos. Aí quando Cadê o que eu fiz, né? Cadê o que eu fiz? como tá lindo, né? Quando cresce o bolo, né? Aham. Terminam o funcional, voltamos para degustar. E também eles gostam de levar para casa. Então a gente sempre tem que fazer a mais, porque tinha um que era a coisa mais amada. Ela queria levar para avó, pro vô, para outra avó, para outro vô, pro tio, pro padrinho, pra madrinha, pras primas. Fazer 10 vezes a receita. Ah, é um sarro. Não, tem horas que eles dá briga, né? Não, esse é meu, esse eu vou levar, é um sarro, tá? Eles levam então para casa para degustar também. Sempre estão levando alguma a preparação para casa, né? Menos quando é livre, coisa assim, né? Mas estão levando. E, e daí, quando acabou, ou a gente vem aqui pro meu consultório, dependendo, porque elas adoram também entrar aqui, tá? Para fazer uma leitura de um livro, né? Que eu, desde o programa Brincar de Comer, que a gente faz lá a leitura nutritiva, eu comecei a adquirir livros, né? Uma coisa que eu faço assim, separar um dinheiro todo mês, né? De tantas consultas, coisas assim, e eu faço investimento mesmo em material para cá. Eu não paro de comprar coisa Perfeito. de consultório, assim, porque isso enriquece muito a gente, o nosso trabalho, facilita muito o trabalho, né? Então, aí quando acaba, ou eu passo algum vídeo que eu acho interessante, ou a gente faz a leitura de um pouquinho, né? Ou tem o joguinho da memória. Só que assim, tudo que eu tenho aqui é envolvido com frutinha, com legumes, sabe assim? Eu só compro o joguinho e livrei nesse sentido, assim, né? Então, assim vai finalizando até os pais virem buscar. E assim passou a tarde, né? São 3 horas que as crianças ficam aqui comigo. Ou de manhã também, 3 horas também. Perfeito. Eu vi que teve alguém que perguntou quantas crianças, né? E assim, a Gabi, eu acho que o máximo que teve numa turminha foram 6, que você falou? Foi isso? Teve turminha de 8. Já teve Já teve turminha de... de 8. E assim, gente, o número de pessoas na turminha, na verdade, vai dependendo, né, de como vai aumentando a demanda e do espaço que você tem. Então, quantas pessoas você consegue atender naquele espaço. É É. super possível você trabalhar com 2 crianças, ou uma, né, por exemplo. Ela falou de um paciente que ele não vai para trabalhar com outras crianças juntas por conta do isolamento, né? E tudo bem, ela faz com essa uma criança, do mesmo jeito que daria para fazer com 20, com 30, dependendo do espaço e de quantas pessoas conseguem organizar isso tudo. Hoje à Então, 15. oi? Hoje à tarde eu tenho 15 crianças aqui. 15, nossa, vai ser uma farra boa. É ótimo, nossa. Ai, gente, e nessa, Gabi, hoje se uma mãe quiser contratar aí para ir para colônia, quanto que ela paga para o filho poder ficar essas 3 horas com você? A colônia de férias, eu dividi assim, ó, segunda, quarta e sexta, de 4 a 8 anos, tá? Não que hoje faz crianças mais velhas, porque deu uma misturadinha, tá? Às vezes irmã, que é vinha ou prima, tá? E terça, quinta e sexta. Então, sexta vai misturar todas as idades. Daí teve gente que comprou aula individual, R$ 120, né? Eu tenho todo um curso, eu alugo a cozinha também, inclusive, né? Então, R$ 120. 3 vezes por semana, vim segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sexta, R$ 340. Daí eu tô. Então, quem tá fechando, né?
Aí você vai fechando por, ou então individual, a criança, por exemplo, vai só na segunda-feira, ou ela vai 3 dias se a mãe fecha para todos aqueles dias. E você falou um negócio que o pessoal, quando eu fui aí, né, conhecer o seu consultório e tudo mais, todo mundo ficou, esse consultório é dela, né, assim, tipo, a clínica é dela, porque o pessoal pirou na cozinha, no espaço e tudo mais. E eu falei, não, gente, você até comentou, né, eu sou sócia do coração, a Gabi aluga esse espaço. Né? É um espaço lindo, a Sara, que é a dona do espaço, eu até pude conhecê-la aí, eu falei, gente, é um espaço, assim, maravilhoso, super inovador, né? Tem muita coisa que dá para vocês fazerem aqui, a gente trocou umas ideias lá, mas a Gabi aluga esse espaço. E por que que eu falo isso? Porque a primeira objeção que vem na cabeça, né, às vezes das Nutri é, poxa, mas eu não tenho um espaço meu, assim. Mas, gente, vamos procurar se esse espaço existe, se você pode fazer uma locação desse espaço, né? Ou como que você pode ir conhecendo parceiros que, mesmo que não seja numa clínica, às vezes você conhece um restaurante que tem uma área verde super legal, que você pode locar para levar as crianças lá, por exemplo. Eu mesma, quando eu fazia isso aqui em São José, eu não tinha um espaço meu, mas eu ia num centro de recreação que tinha uma área com cozinha, que eu conseguia colocar as crianças e tudo mais. E eu fazia essa parte das atividades com eles, igual a Gabi faz mesmo, né? Aluna aplicadinha. Fazia as atividades e depois você tem essa oportunidade de ir para a cozinha. Então, eu vejo que às vezes a gente vai colocando algumas barreiras na nossa cabeça de que não é possível, mas assim, se você tiver um liquidificador, já dá para você fazer às vezes uma atividade culinária no teu consultório. Aquelas máquinas de cupcake, máquina de panqueca. Gente, dá para fazer muita coisa. Às vezes dá para você fazer um lanche natural, já é uma receita e você só tem que levar as coisas lá e ter onde armazenar, sabe? Então, não fique inventando do porque, ai, nossa, eu preciso ter isso, X, Y, Z. A gente quer, né? Se tiver, melhor. Mas se não tiver, começa com o que você tem. E aí eu queria entender, Flor, um pouquinho agora. Você falou que tem algumas crianças que inclusive fazem, né? Ou primeiro o atendimento individual e daí vão para os grupos, ou estão no grupo e de repente também vêm para o atendimento individual, que é uma coisa que, quando a gente fala do seu resultado, né? Eu vejo que faz muito sentido, que é o fato da gente ter vários tipos de serviço. Isso incluindo o mesmo público, não é vários tipos de serviço do tipo, atendo emagrecimento, atendo idosos, atendo crianças. Não é isso. Mas dentro do atender crianças, eu tenho os grupos da escolinha da Nutri ou da colônia de férias, eu tenho atendimento individual, eu faço a escolinha da Nutri individualmente também, eu faço o programa de atendimento, né? Então, acompanhamento com essas crianças. E eu queria ouvir um pouco dessa parte do programa de atendimento. Como que foi, assim, alguma experiência que você teve de condução no atendimento individual? Então, para eu calcular, eu calculo assim, né? Nesse horário, se eu tivesse no consultório, quantas consultas eu iria estar ganhando, né? Talvez não tivesse nenhuma, mas eu calculo assim, né? Uhum. Porque assim, também tu tem que cobrar um valor que tu venha trabalhar feliz, né? A colônia de férias eu até tô cobrando um pouco menos do valor da escolinha, tá? Uhum. Daí eu vou dar uma reduzida no material, tipo a escolinha é o caderno grande, hoje eu vou dar um caderninho menor, né? Vou tentar economizar, mas também não consegui muito, porque já comprei brinde, já. Eu Ai, se eu te conheço, então, toda experiência que entrega em consulta. assim. Então, assim, eu já tô. Porque também é muito importante, o nosso nome tá por aí também, né, Carol? Assim, a criança sair com uma garrafinha, né? É muito legal, sabe? Então, no início, agora eu lembrei, tá? A primeira semana veio criança, elas levaram o biscoitinho que a gente fez uma bolachinha, levaram para o lanche de tarde. À noite, da mãe me ligando. Ah, Gabi, como é que funciona? Porque a fulana lanchou com a ciclana, que levou o lanche aí da escolinha e tal. Consegui 2 alunas assim, tá? No primeiro mês, tá? Então, Uhum. é o boca a boca, né, que vai, né? Mas eu E acho que já boca a boca só é feito quando a gente faz um bom trabalho, né? Tem esse ponto também. Às vezes a gente quer, ai, vou lá, vou fazer um trabalho meio meleca, assim que eu falo, meio de qualquer jeito. E, gente, o boca a boca corre pro bem ou pro mal, né? daí então voltando, daí o meu pacote, como é que eu fiz, né? Eu tenho um pacote de 4, 6 e 8 sessões, né? Então eu fiz um de 4 com uma menina que depois passou para a escolinha, hoje ela faz escolinha, que no início a mãe quis primeiro dar aquele start nela sozinha e depois foi o de 6 com ela. Depois, e ela vem para colônia hoje também, a coisa mais fofa. E para esse outro menino, fechei o de 8. Nesse meio tempo ele viajou, mas elas já vão querer renovar
para continuar. Porque agora ele está tendo muito contato com o alimento. Eu tenho uns vídeos com ele que são demais, assim, ele mistura tudo e faz uma misturança, mas pelo menos está tocando, está mexendo e está se abrindo para os alimentos. Então, às vezes, a gente não tem que ter dó do alimento, tem que deixar a criança brincar mesmo, vai desperdiçar um pouco, né? Infelizmente, mas é a parte que a gente tem que trabalhar para. Então, eu coloco o valor do meu custo, né? Se eu tivesse em 2 consultas, e eu tenho que pagar o valor do aluguel da cozinha. E eu tenho que pagar. Na escolinha eu pagava uma pessoa para limpeza também depois. Depois eu até parei. Até isso a gente faz, limpando, passando o pano no chão e tudo, né? Faz parte. E tô com uma menina também que ela quer trabalhar fora com crianças, a Lu, outra Lu, estamos com duas, que a Lu vem e tá ajudando a gente com as crianças também, porque precisa praticamente uma pessoa por bancada, né, Carol, para ficar. Mas voltando então ao acompanhamento individual, então eu boto esses valores, o aluguel da cozinha, 2 consultas que eu faço 2 horas, daí eu fiz 8 programas de 2 horas com essa criança. Com a criança individual é diferente, eu venho não vou para a salinha de aula, eu fico aqui no consultório, passo um vídeo, a gente desenha, daí a gente vai para lá, daí a gente brinca na rua um pouquinho, a gente senta, finge que está assistindo um filme, ele é bem criativo também. A última vez eu joguei e daí esse valor foi o que rendeu bastante, me deu um pacote, um up bem bom, assim, é o melhor pacote, né? E claro que não é fácil, assim, de vender um pacote assim, né? Mas tem mães que se preocupam e investem realmente nisso, né? Assim, aqui eu sinto que não tem nutri infantil aqui. As nutris que atuavam com criança também atuavam com adulto. Então, assim, é aquilo que eu te falei, tem mais 2, mas elas gostam muito da gestação. Uma gosta bastante da gestação e do início, a outra gosta muito de introdução alimentar. Com crianças maiores mesmo, eu não conheço, se tem, até me perdoe aqui na cidade, porque eu não sei, sabe, assim, e a cidade é pequena, né? Então, sou eu que comecei com isso agora. Então, é novidade para as mães. Então, podem estar achando caro ainda assim, né? Mas eu valorizo o meu trabalho, eu confio no que eu estou fazendo, sei que vai dar certo, sabe? Então, essa mãe gostou, vai fazer de novo o pacote. Eu acho um valor alto, eu como mãe, eu acho um valor alto. Quanto, Gabi, para o individual? Dá 2.200, eu acho, uma coisa assim, 2.200, 2.400. Dá uma coisa assim, o pacote para 8, né? Para 8 horas com a criança. Né? E olha que engraçado, né? Eu acho que a gente até falou disso lá. Eu só vou fazer um pause um segundo. A minha equipe deve estar me ouvindo. O carregador que está no meu celular não está carregando. Se puderem trazer um outro aqui na sala para mim, eu agradeço. Vamos lá, continuando. Às vezes a gente tem na cabeça do tipo, nossa, eu não. É um valor alto, né? Poxa vida. Eu me coloco no local de outras mães. E eu sei, né, que às vezes precisa ter toda uma organização financeira para participar. Ainda assim, a mãe fecha e a mãe renova. Sim. Então, percebam que o oferecer os nossos serviços, né, eu até conversei com a Gabi sobre isso, que quando a gente vai fazer uma oferta de um serviço, não é só uma questão da gente achar se está alto, se está baixo, não é só isso. Mas qual é o resultado que esse serviço de fato traz depois? E quando o nosso cliente, ele vê a experiência, porque é uma experiência de fato. Não é uma consulta simplesmente que você entra lá, ela passa um cardápio e beijo, tchau, né? Não é isso. Ela vai, ela tem todo momento com a criança, com os pais, aplica ferramenta diferente, trabalha para que de fato tenham resultados. Então, quando a mãe percebe isso, com certeza ela vê valor. E aí, gente, não tem muito para onde fugir, porque essa mãe vai falar para uma outra, aí vai vir uma segunda, depois vai vir uma terceira, vai vir uma quarta, e assim vai indo. E o nome vai sendo construído. Eu acredito muito nessa questão. O livro do hipercrescimento fala disso, né? Que um cliente satisfeito, ele vale 5 clientes novos. Porque em algum momento ele vai te divulgar para mais 5 pessoas. E às vezes essa divulgação ela vem mesmo quando, sei lá, a Gabi ela tem toda uma... ela mostra, né, o serviço com as crianças e tudo mais no Instagram dela. Então a mãe vê aquilo e fala, nossa, mas nutricionista não faz só cardápio? Peraí, o que essa Nutri aqui faz de diferente? Que é justamente isso que ela falou. Eu não vejo outros profissionais fazendo a mesma coisa na minha cidade.
E de fato, quando você faz algo que é muito único, né, muito personalizado, com seu toque, com a sua carinha, as pessoas começam a fazer, opa, deixa eu ver isso daqui. E aí não importa se você tem 3, 4, 5, 6 meses de formada ou se você tem 10. As pessoas, elas não vão olhar para o tempo de formada que você tem, porque ninguém chega e pergunta, Gabi, quando você acabou de se formar, né? Do mesmo jeito que não perguntam para mim, que já me formei há anos. As pessoas, elas querem saber, opa, como que você pode ajudar meu filho? Eu vi algo de diferente em você. E não é o tempo de formada que traz isso, gente, né? Não... Porque se fosse as nutris que têm anos de formado, estariam todas, né, muito bem. Não é exatamente isso que acontece. Então, o que você pode oferecer? Acho que esse é um ponto importante aí. Na nutrição muda demais também, né? Então a gente tem que estar sempre estudando. Não tem, isso não tem muito a ver, né, Carol? Porque Uh-uh. Eu falo cabelinho branco e a gente tudo no congresso. Espero que a gente pinte, vai, os cabelinhos brancos, quem quiser. Mas é isso, não tem pra onde fugir. A parte do conteúdo técnico, tu vai ter que estudar, não tem o que fazer, né? Mas o diferencial, ele pode vir desde o começo. Você não precisa esperar ter anos aí de carreira para trazer uma experiência diferente para atendimento. E eu queria saber, Flor, eu lembro de uma coisa que a gente conversou, e você até falou um pouquinho disso ali no começo, que você falou assim, né? Eu confio muito no meu serviço, eu sei da qualidade do meu serviço. E às vezes eu vejo que tem nutris que elas ficam assim, ai meu Deus, eu não sei se o meu serviço é tão bom, se de fato eu posso cobrar por esse valor. Não é melhor eu dar um desconto? Não é melhor eu dar retorno? Não é melhor, sei lá, né? Eu fazer de alguma outra maneira que mexa no preço para os pais verem o valor? E você não, você foi por um caminho que ele é um pouco, eu diria, do contra-intuitivo, assim, para quem está começando. Você já começou falando, eu confio no que eu estou fazendo. De onde você acha que veio essa confiança, assim? O que te levou a, de fato, olhar e falar, poxa vida, o que eu faço tem muito valor? olha, Carol, eu fiz a graduação. Eu saía de casa, era noite, eu deixava minhas filhas em casa, tá? Às vezes sozinha, às vezes a minha mãe ia correndo, sabe assim? Às vezes tinha que pedir pra a minha funcionária de casa ficar com elas à noite. Então, assim, ó, eu não ia pra universidade pra brincar, tá? Como confesso que na minha engenharia, se não tivesse aula, eu ia ficar super feliz, né? Lá com meus 17, 18 anos, né? Na nutrição, não, eu não ia pra brincar, sabe? Até teve um professor que uma vez falou assim, ó, Gabi, como é que tu aguenta? Perguntei pra ele assim, ó, não, como é que tu aguenta? Tu estás olhando todo mundo no celular. Eu tô te olhando e tô aprendendo contigo, né? Eu aguento, porque eu sentava na primeira carteira, né? Eu estudava em casa, sabe? Então, assim, eu não ia para brincar. Eu já comecei em congresso, assim como eu comprei os programas, eu iniciei a pós-graduação ano passado também em agosto. Olha só, fui atropelando tudo com TCC, com estágio, com tudo, garada. Fiz tudo para me garantir, tá? Porque assim, como a gente aprende tudo no curso, né? Eu queria focar na minha área. Então eu fui atrás mesmo, sabe? Então eu fiz os seus cursos. Eu tô fazendo pós-graduação. Eu fiz um outro curso com uma outra Nutri que eu amo também, que é a Mari, que ela fala de ti, tu fala dela, as duas, um é diferente do outro. A Mari é mais a parte técnica, tu são a parte do coaching, das ferramentas. Então, casou muito esses dois cursos que eu fiz também, sabe? Com essas duas profissões. Então, assim, ó, eu tô com as melhores, eu aprendi com as melhores, sabe? Eu estudo, eu me dedico, eu tô atrás. Então, assim, não tem melhor que eu aqui. Cada uma tá assim, sabe? Me garanto, né? Tá assim. Vão por mim. Uhum. Pronto, sabe? Não, isso é maravilhoso, sabe, Gabi? Porque às vezes a gente acha, né? Tem pessoas que podem olhar e falar assim, nossa, sei lá, tá se achando. E não é isso, gente. Se você não confia no teu serviço, na qualidade do que você entrega, quem vai confiar? Que mãe que vai pagar 2.200 e poucos lá para o filho fazer um acompanhamento com você? Tipo, desculpa, não vai. Você tem que ser a primeira pessoa a de fato confiar, né? A de fato falar assim, poxa vida, eu sou a melhor aqui. Eu sei que eu sou. Eu tenho tudo de melhor. Eu me preparei para entregar isso para o seu filho. Eu me entrego. E não só me preparei, né? Eu me entrego. Eu vejo essa entrega também, assim, do outro lado. Então, se pode pegar um aprendizado, e eu saí muito pensativa depois da nossa conversa sobre isso, era como você estava confiante de fato. Tudo que eu perguntava, nossa, e essas ferramentas, como você usa? Esse material, como que você faz isso aqui? E você, tipo, contando, confiante daquilo. Então, o que falta hoje para você, Nutri, que está nos ouvindo, ter essa confiança no seu serviço? Que de fato você é a melhor nutricionista que aqueles pais poderão ter, sabe?
E aí não tem muito erro, né? Não, é claro. Não, eu acho que é bem isso. Eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto né, eu valorizo, eu perdi festas de aniversário, eu perdi um monte de coisa, sabe? Não perdi, eu ganhei, sabe? Eu ganhei, hoje eu tô Você aqui, escolheu, né? eu escolhi, foi uma escolha, sabe? Foi uma escolha. Então, assim, eu me valorizo, eu tenho que me talvez eu não tenha sido valorizada por certas pessoas e hoje eu vejo, meu Deus, olha o meu potencial, onde é que estava, né? Agora tá aqui, sabe? A vida vem para mostrar pra gente e é isso aí. Eu quero ser a melhor realmente, claro, tá? Mas, né? Porque eu tenho certeza que eu estudo para isso. Eu não tô lá fazendo nada. Tipo, eu tava com a colônia de férias, mas eu tinha pós-graduação esse final de semana, então eu tava estudando ao mesmo tempo que tava pesquisando o que eu vou fazer, daí tu vai no mercado comprar as coisas. Eu falei pra ti, né, Carol? É tudo eu que faço, eu vou atrás, agora eu tava ali montando. Então, assim, eu sei do que eu tô fazendo, sabe? Uhum. Eu me inspiro também em outras nutris, claro, com certeza. A gente vai se inspirando, vai buscando, vai criando ideias, né? Sempre, não deixem de perguntar, tá? Teve uma aluna, né, até que inclusive me chamou se fingindo de mãe. Não, não que ela não é mãe, ela é, né? Mas não é daqui, né? Eu fiquei chateada, eu digo, pô, fala que é nutri, né? Fala, eu vou te ajudar, eu vou compartilhar minha experiência. Se isso viralizar, se a nutrição materna infantil, a gente construindo a nutrição materna infantil hoje, né, Carol? Não tinha antigamente, deve ter passado muito mais trabalho, né? Então, juntar para crescer, para isso ser comum. Toda criança tem o seu pediatra, tem que ter a sua nutri também. Tem que ter. Então, a gente tem que ter isso. Tem que disseminar isso no Brasil todo mesmo. Então, assim, pode me chamar, me perguntar, que assim que eu tiver tempo eu vou responder. Depois essa mãe nutri até pediu desculpa, tal, porque daí, por coincidência, eu vi ela no mesmo grupo nosso lá. Pô, fala que sabe? Não tem problema. Eu adoro contar, eu adoro, não escondo nada, nada, nada. Até sou faladeira demais, né? Não, e isso, gente, eu acho que é uma característica. Quando eu fiz a outra série de lives, né, com as nutris que floresceram para nutrição materna infantil, quem, aliás, quiser, no nosso IGTV tem histórias de várias nutricionistas em diferentes situações e momentos de carreira. Uma das coisas que eu via e que eu sinto que faz diferença é, primeiro, a gente perguntar para quem está na frente. Então, esse momento, né, eu agradeço muito vocês que tiram uma hora aqui para contar essa trajetória de vocês, porque eu vejo que isso é um grande aprendizado. Então, a gente perguntar com quem já percorreu o que a gente quer percorrer, o que você fez, né? O que te encurtou o caminho? O que deu de errado? O que eu devo fazer? O que eu não faço? Isso é muito bom. E a gente também ajudar outros profissionais, porque a gente sempre tem alguém que está um pouco mais adiante que a gente e alguém que está um pouco abaixo que a gente naquilo que, né, é preciso. Portanto, eu acredito muito, de fato, que o barquinho, né, todo mundo tá no mar lá da nutrição materna infantil, tá lá no oceano. Na hora que a maré dá uma subida, sobe para todo mundo. Então, que bom vai ser se a gente reforçar o nome da nutrição materna infantil com boas profissionais, fazendo um serviço de fato diferenciado, né? Para não entrar naquele negócio, naquele modismo, que infelizmente a nutrição em outras áreas ganhou, do tipo, a Nutri só faz cardápio, a Nutri fala que pode comer o que não pode comer. Não, a gente tem uma oportunidade de construir o nome da nutrição materno infantil de uma maneira diferente. Então vamos fazer isso juntas, né? Bem assim. É. Flor, para a gente poder encerrar e eu te liberar para você poder comer e ir para sua colônia, eu queria saber uma coisa, assim, o que mudou? Profissionalmente a gente viu o quanto que você vem crescendo, se desenvolvendo, mas eu queria entender pessoalmente, o que mudou para a Gabi agora estar trabalhando com as crianças, tá tendo seus pacientes, né? Tá tendo pouco a pouco aí o aumento da colônia de férias, da escolinha da Nutri, dos programas de atendimento. O que mudou para você em questão pessoal? Eu fico até emocionada. Mas assim, eu Não chora pra não borrar a maquiagem que tem que dar aula daqui a pouco. mas ver reconhecimento, sabe? Das minhas filhas, pra mim não tem melhor, assim. Ai, que tola, já tô chorando. Mas sabe, ver assim, que por mais que eu tô bem ausente, porque eu era uma mãe muito presente, né? Então, onde eu trabalhava ainda é perto da escola, então elas têm oportunidade de qualquer coisinha, elas vêm aqui, né? Mas assim, eu tô muito mais tempo longe delas, né? Agora, bem mais, assim. Mas elas curtem, sabe? Elas adoram, elas me admiram, sabe? Elas ficam felizes. Elas veem alguma coisa e elas querem trazer para mim, mostrar para, ai, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, compra isso, compra aquilo. Então, assim, é por elas, sabe? É pelas minhas filhas mesmo. Assim, eu fico bem emocionada, mas eu acho que eu mudei nesse sentido, sabe? Eu era muito mais presente, né? E o que mudou? Agora eu estou menos presente, mas quando eu estou presente, né?
tô com elas, é para elas, sabe? E eu vejo quanto elas estão me admirando, essa nova mãe que surgiu, né? Essa mãe mais profissional que surgiu agora, né? Elas estão admirando muito mais, assim, isso é muito gratificante, isso realmente não tem preço, sabe, Carol? Não tem mesmo, assim. Ai, Ai, que lindo! Pronto, pronto, chega, chega de lágrimas. Sabe, gente, que isso do reconhecimento, né? Eu vejo muito que a gente busca esse reconhecimento na carreira. Poxa, eu quero ser reconhecida como anúncio de crianças. Mas quando a gente vê pessoas perto da gente, eu imagino que emoção. É um filho virar e falar, mãe, que orgulho do que você está fazendo, de trazer ideias. E às vezes não é nem só o falar, né? Esse agir, de dar as ideias para suas atividades. Isso mostra o quanto elas têm orgulho de fato. Então, de verdade, o pessoal falando aí, ó, que lindo, Gabi, mãezona, linda, inspiradora. E eu acredito muito nisso, que esse exemplo também, né, que as mães podem dar para os seus filhos, amando o serviço que fazem, mostrando como fazer com respeito, com ética, com qualidade, também é uma maneira de educar e de plantar a sementinha. Flor, deixa uma mensagem final para os nutricionistas que estão por aí, que estão acompanhando a Semana NutriKids, para elas poderem também florescer na nutrição materna e infantil. tenham coragem, né? E invistam em vocês, né? Porque eu acho que assim, vale muito a pena, tá? Eu já falei, né, Carol, também, cada vez que eu posto assim, uma ferramenta, alguma coisa que eu usei, rende uma consulta depois, geralmente, tá? Porque bem esse diferencial que as mães buscam, né? Então, assim, invistam em vocês, tá? E tenham coragem, sejam valentes, porque vai dar tudo certo, a gente vai crescer muito na nutrição materna infantil. Acho que vocês, estando aqui seguindo a Carol, vocês já estão no lugar certo, sabe? E eu acho que só vai, Carol, para todo mundo. Assim, sejam positivas e não tenham vergonha, né? De mostrar o conhecimento e sejam seguras de si, mas busquem ajuda sempre que precisa, com certeza. Maravilhosa. Gente, manda girassol para ela, porque ela floresceu lindamente na nutrição materna e infantil. Gabi é competitiva, eu tinha posto uma meta para ela para a colônia de férias, ela tá quase batendo a meta já, né? Ó, eu falo que é sempre importante a gente estar em movimento, não é porque tá melhor do que a gente geralmente vê com as recém-formadas que vai parar. Não, eu quero essa mulher aí atingindo Criciúma e a região inteira, porque ela realmente faz um serviço lindo e é inspirador. Flor, eu agradeço. Um beijão em você. Boa aula aí agora para vocês. E quem tá por aí vendo a gente, lembrando, a gente tá com as inscrições abertas para a Semana NutriKids. É 100% online, gratuito. Foi nessa que a Gabi me conheceu, inclusive, né? A gente tá na versão 2.0 agora, ela tá mudada da época que a Gabi entrou. Tá muito melhor agora, porque a gente vai melhorando com o passar do tempo, né? Somos dessa. Então eu espero vocês lá, só se inscrever, o link tá na nossa bio. Florzinha, brigadão pelo nosso bate-papo, viu? Eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.